Dominique Cabral já está aqui. Vamos começar com o Brasileirão? Bora lá, Maria. Então, o Brasileirão começou a rodada de número 29 aconteceu quase toda no sábado por conta das eleições. E a gente confere agora os melhores momentos. No Mineirão, o Atlético venceu o Fluminense por 2-0. O atacante Hulk estava inspirado e marcou os 2 gols da partida. O Internacional venceu o Santos por 1-0 no estádio Beira-Rio. O gol foi marcado aos 23 minutos pelo uruguaio Carlos de Pena, garantindo assim a vice-liderança para a equipe colorada. O Flamengo foi a campo contra o Bragantino. O time da casa abriu o placar no primeiro tempo com Gabigol. Na segunda etapa, Vidal cometeu um pênalti em Elinho, que empatou. O Bragantino se fechou, mas não resistiu. Pedro entrou no jogo e marcou 3 gols em cerca de 5 minutos. Fim de jogo, 4 para o Flamengo, 1 para o Bragantino. O Corinthians jogou em casa e superou a equipe do Cuiabá. Aos 31 minutos, Renato Augusto de primeira cruzou na medida para Yuri Alberto mandar para o gol. E o Timão ainda ampliou com uma pintura de Roger Guedes. Vitória do Corinthians? Quem também venceu por 2-0 foi o Atlético Paranaense, que jogou em casa contra o Juventude. Vitor Roque abriu espaço dentro da área e cruzou para Vitinho, que abriu o placar. Na segunda etapa, Terans encontrou Fernandinho, que chutou na entrada da área e ampliou. Em jogo equilibrado, o Fortaleza venceu o Goiás por 1-0. O gol da partida foi marcado por Lucas Sacha. E o América Mineiro, fora de casa, venceu o Ceará por 2-1. Juninho e Felipe Azevedo, na famosa lei do ex, marcaram para os visitantes. E Vina balançou as redes para o Ceará. E olha só, o Avaí, representante catarinense, está cada vez mais se complicando na Série A. O Atlético Goianiense abriu o marcador nos acréscimos da primeira etapa com o Rato, que recebeu no meio da área e concluiu sem chance para Vladimir. Na segunda etapa, o Atlético não perdoou a falha do Avaí e marcou o segundo em um contra-ataque. Ayrton saiu em disparada, limpou a jogada e deu uma bela assistência para Baralhas. Já aos 20 minutos foi a vez da zaga atleticana falhar e William Potker aproveitou e botou a bola no fundo das redes. Mas não deu para a equipe catarinense. 2 para o Atlético Goianiense, 1 para o Avaí. E agora a gente acompanha como é que está a situação dos times na tabela. Então a gente preparou um telão. Como a gente pode ver aqui, o Palmeiras segue líder com 7 pontos de vantagem do segundo colocado. Lembrando que a equipe paulista ainda tem um jogo a menos, enfrenta hoje o Botafogo. Na sequência, a gente tem o Internacional que vem com 53 pontos, o Fluminense em terceiro ali com 51 pontos e o Corinthians na quarta colocação com 50 pontos. Na parte de baixo, a gente tem o Cuiabá com 30 pontos, o Avaí, nosso representante catarinense, que vem logo abaixo com 28 pontos e Atlético Goianiense com 25 e o Juventude com 19 pontos. E pela Série B, a Chapecoense conseguiu uma vitória importante em cima do Bahia. Quem abriu o placar foi o Bahia com o Jacaré, mas a equipe da casa não se abalou e no segundo tempo virou o jogo. Não só virou, como marcou 3. Tomás fez o primeiro e deixou tudo igual. William Pop marcou o segundo e nos acréscimos Mailton dos Santos fez o terceiro. 3 Chapecoense, 1 Bahia. E esse resultado dá um respiro para a equipe do Oeste, que subiu para a 13ª colocação. E teve confronto entre catarinenses. Brusque e Criciúma se enfrentaram. A equipe carvoeira acabou se dando melhor e venceu por 2-0. Os gols foram de Igor e Marcelo Hermes. Com esse resultado, o Criciúma vai para a 8ª colocação e, numericamente, está perto do G4, viu? Enquanto o Brusque amarga a 10ª colocação. E esse final de semana foi de decisão. São Paulo e Independente Del Valle disputaram a final da Sul-Americana. Vamos conferir como é que foi. O sábado tinha tudo para ser especial para o torcedor do São Paulo. 10 anos depois, o clube voltava a uma decisão continental. A final da Copa Sul-Americana, em Córdoba, na Argentina, contra os equatorianos do Independente Del Valle. A torcida estava ansiosa e por todo o Brasil se reuniu em bares como este para acompanhar a partida. Do lado de fora do estádio do Morumbi, a Casa Tricolor, muita festa dos São Paulinos antes do jogo.
Mas quando a bola rolou, quem comemorou mesmo foram os equatorianos. Dias abriu o placar logo no começo da partida, depois da bobeada da zaga. O time de Rogério Ceni até teve chances para empatar, mas falhou. Algumas oportunidades foram desperdiçadas. E quem marcou mesmo foi o Del Valle. Depois da ótima troca de passes, Faravelli fez o segundo. Gol que garantiu o título equatoriano, o segundo na história do clube. Aos São Paulinos, nada de festa. Restou a decepção pela perda do título. A gente achou que o São Paulo tinha total condição de levar o título novamente para o Rogério Ceni, com uma equipe qualificada. Tinha consciência que o time deles também era bom e ia competir. Perdemos, mas continua. São Paulo, aqui ó. Não deu para o São Paulo. E corrigindo uma informação anterior, o Brusque agora ocupa a 19ª colocação. E antes de acabar o esporte de hoje, eu tenho uma dica. Já pensou em trazer um desafio a mais para sua vida? Que tal aumentar a adrenalina e emoção enquanto assiste a um esporte? Com o Mr. Jack, isso é possível. O MrJack.bet é um site completo, projetado para te dar a melhor experiência em apostas esportivas, seja você novato ou experiente. Uma plataforma pensada especialmente para o mercado brasileiro e com suporte 24 horas todos os dias em português. Aqui, todo tempo é tempo para se desafiar e você não precisa de muito para se divertir. Deposite e jogue com somente R$1. São milhares de jogos todos os dias e infinitas chances de ganhar. E mais, só no Mr. Jack, palpite certeiro, vira saque instantâneo. A qualquer momento, em qualquer lugar, acesse MrJack.bet e desafie-se.